Como está escrito no livro mais lido do mundo, O Bom Filho, a Casa Torna. Cá estou eu de volta depois de um breve período, que eu deixei a casa nas mãos de Titi Lima, fazendo um trabalho glorioso, mas estou aqui de volta para a gente conversar mais sobre política, né, Titi? É isso, Bianca, seja muito bem-vinda de volta. Tava com saudade, viu? Eu e o pessoal que acompanha também. Você sabe que pergunta, viu? quase eu comecei esse programa com aquela "eu voltei", mas fiquei com medo do pessoal mudar de canal. Tô de volta, minha gente. Muito bom estar aqui. Adoro esse papo da gente toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem Café com Verdade. Bianca de volta. A gente está por aqui para receber hoje o novo secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Fernando Santana, que vai falar sobre esses temas dos recursos hídricos, mas também sobre política. A gente começa agora o nosso Café com Verdade, Bianca. Tudo bom, secretário? Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Bom, Bianca, eu que agradeço, muito bom a oportunidade de a gente conversar com quem lhe assiste, com quem lhe acompanha, com o Tiago. Muito obrigado, Tiago. E estou aqui à inteira disposição para esse bate-papo, conversar, esclarecer a população o que é a Secretaria dos Recursos Hídricos, convidar a população a conhecer mais, né, desse mundo que é o Recursos Hídricos através da nossa Secretaria, das suas vinculadas. E eu pretendo, como secretário, né, dar mais publicidade, né, do que nós temos lá, feito de grandioso, que muitas vezes a população não sabe, mas o trabalho que tem sido feito para não deixar colapsar e faltar água ao povo cearense. O senhor tem feito um trabalho, inclusive, nas redes sociais, muito presente, né? Mas está aí nas mãos com uma das pastas mais importantes do nosso estado, que vive, como o senhor disse, um estresse hídrico, né? Então, já deu tempo de sentar e entender tudo que está sendo feito e o que precisa ser feito ainda para a gente ajustar esse segmento no nosso estado? Olha, já tem uma noção boa, Bianca. Eu estou há poucos dias que assumi, tenho uma noção muito boa e terminei agora a reunião com a vinculada Sohidra, estou reunindo as vinculadas para tomar pé de conhecer tudo, né? Foi a última vinculada que eu me reuni. A partir da próxima semana nós vamos apresentar um planejamento ao povo cearense e ao governador Elmano, para que efetivamente, através da secretaria, o governador possa fazer entregas de ações ao povo cearense. Mas agora nós nos reunimos, já conhecemos a equipe, já tomamos pé dos projetos, das prioridades, do que aqui e acolá não está andando, né, na agilidade que a gente quer que ande, e agora é colocar para andar. Falando um pouco de recursos hídricos, nós temos agora em janeiro uma situação um pouco melhor do que janeiro do ano passado, que foi um ano bom, né, em relação alguns açudes que estão sangrando, outros com boa capacidade já, bom armazenamento. Diante desse cenário e com a previsão que foi divulgada pela FUNSEMI, a gente pode ter uma tranquilidade? Lógico, só vamos saber quando acontecer, né? Mas dá para pensar que teremos mais um ano bom no abastecimento aqui no Ceará? Tiago, a perspectiva é muito boa, mas você já respondeu essa pergunta. E veja, previsão, nós precisamos que ela se confirme. E muitas vezes, Bianca, Tiago, que eu tenho... Até antes de estar na secretaria, eu também me deparava nessa mesma situação de ouvir as previsões e meio que assim, eu escutei a previsão e acho que aquilo é certeza, que aquilo já aconteceu, né? Embora esperasse acontecer. Previsão, estatística, probabilidade, tudo isso precisa ser confirmado. O cenário é muito melhor do que o ano passado. Isso aí, nós já estamos vendo, até o mais leigo, que nem esteja acompanhando o cenário em números, já está percebendo que é melhor, mas nós precisamos confirmar. A gente vem de sucessivas secas. Só o governo do governador Camilo foram 6 anos de secas ininterruptas. E isso atrapalhou muito o momento que nós estamos aqui agora, né? Porque nós temos o para trás, temos o agora e temos o futuro. E o para trás nosso não foi tão bom com essas sucessivas secas. O ano está demonstrando que as previsões são muito boas e eu estou na torcida que essas previsões se confirmem. Para além disso, nós vamos conversar aqui nesse bate-papo sobre obras importantes hídricas que o governador Elmano autorizou para serem entregues à população cearense, para que a gente não tenha um colapso. Mesmo que haja, né, porventura, Deus me livre, tomara que não tenha uma seca, mas nós vamos estar resguardados com essas obras, que daqui a pouco eu vou pontuá-las aqui. Mas a previsão desse ano, do período chuvoso, é muito boa, muito melhor do que o ano passado, e nós vamos na torcida que isso se confirme e que a gente tenha um ano maravilhoso. Secretário, antes da gente falar sobre essas pautas que já estão sendo trabalhadas para o ano, né, enfim, para os próximos tempos, eu quero conversar com o senhor sobre uma pauta que é polêmica e vai estar durante a sua gestão, o senhor vai precisar se posicionar a respeito disso, que é a usina de urânio em Santa Quitéria. Ambientalistas falam que esses 10% de recursos hídricos que viriam do açude Edson Queiroz, que é um dos maiores da região Nordeste,
poderiam causar, de certa forma, um prejuízo a uma região que já é bastante seca, né, que já sofre bastante com a estiagem. Em contrapartida, existem os ganhos financeiros, econômicos. O senhor já tem um posicionamento feito com relação a esse assunto? Bianca, assim, para mim, uma excelente pergunta. Hoje mesmo eu me reuni com eles, de forma virtual, das empresas, né? São duas empresas gigantes nesse setor. Veja, o fator econômico é muito positivo. A geração da oportunidade de emprego, não só para Santa Quitéria, mas para a região como um todo. E essa questão, para eu me posicionar tecnicamente, eu preciso, né, que eles venham aqui e se reúnam com os técnicos nossos para que eu entenda. Eles até me perguntaram hoje qual era a minha posição. E eu disse que a minha posição era estudar. Vamos estudar, vamos trazer vocês aqui. Convidei eles. Nós vamos ter 2 audiências públicas lá em Santa Quitéria. Uma no mês de março. Ela não tem o dia certo ainda, mas é no mês de março. Eles ficaram de me confirmar lá na Câmara Municipal. E eu pretendo estar lá nesse momento, né? A presença da Secretaria, para a gente ouvir, para a gente discutir. Mas o que eu quero mesmo é que eles venham aqui se reunir com os nossos técnicos e que a gente faça um estudo amplo, né? Porque nós não vamos colocar nada em risco. Não vamos colocar uma situação hídrica da cidade e da região em risco por nada. Porém, contudo, o que eles estão afirmando é que não tem risco algum. Que a porcentagem que eles vão tirar do açude é mínima, né? Isso é que eles estão colocando e que já fizeram todos os estudos. Inclusive, eles já têm outorga para isso. Inclusive, só complementando Pois aqui, não. o IBAMA recebeu o primeiro projeto e negou, porque havia aí um percentual de 30%, se eu não me engano, que seria retirado, né, que seriam retirados do açude, e esse número foi transformado em 10%. Então, após esse segundo projeto, o projeto foi liberado. Pronto, exatamente. Então, ele tem licença do IBAMA, já tem as licenças ambientais necessárias. Já tem outorga. Embora eu assumi a pasta agora, a gente pode reavaliar a outorga. Mas não é esse o meu intuito. Eu quero entender, quero vivenciar esse projeto para compreender se ele vai ter prejuízos ou não no reservatório hídrico que nós temos lá. Então, assim, economicamente eu vejo como uma possibilidade maravilhosa para o Ceará, né? Porque não é uma coisa de momento. Eles vão começar um trabalho que talvez não tenha nem fim. Então, essa geração de economia, de emprego e renda seja muito prolongada. E o olhar do mundo vai estar voltado para Santa Quitéria e para o estado do Ceará. Então, isso é maravilhoso, mas o que me compete, como secretário dos Recursos Hídricos, é cuidar do reservatório, é ter muito zelo com o reservatório, e isso pode ter certeza que nós teremos. Se eu não me engano, nós ficaríamos no grupo seleto de exportadores de urânio, né, no mundo, se essa usina for tocada. Eu vou te dar um dado. Ele colocou como se fosse em 10, se tivesse um estado saído em 100, nós estaríamos entre os 10, né, eles pontuam dessa maneira. Então, foi uma reunião virtual, eles me apresentaram o projeto. Eu não fiz perguntas, eu fiz poucas perguntas hoje, porque eles já foram me anunciando que terá audiência pública, então eu quis mais ouvi-los, mas eu solicitei uma reunião com os nossos técnicos antes mesmo da audiência pública, para que a gente possa entender bem com os nossos técnicos. Importa para mim a opinião das 2 empresas, mas importará mais para mim a opinião dos nossos técnicos. Vamos falar um pouquinho de política? Pois não. Ano passado, o senhor concorreu à Prefeitura de Juazeiro do Norte, não obteve êxito. Sim. A minha pergunta, a primeira, é como se deu aquele processo? Como foi para o senhor vivenciar uma eleição da cidade mais importante do Cariri? E hoje, como secretário, como está essa relação com o prefeito Gleidson, com a cidade de Juazeiro do Norte? Olha, veja, eu nasci em Juazeiro, tenho o maior amor por aquela cidade, para mim é uma das cidades mais importantes do Brasil, não só porque eu amo a cidade, porque eu nasci lá, porque ela é realmente, né? Uma cidade que cresce por um comércio pujante, por um turismo religioso maravilhoso, por umas romarias que, assim, são bem características nossas, só existem lá, né? Não estou falando de tamanho, né? Estou falando de dimensão, de carinho, de amor, né? Da vivência. Os rumeiros que lá frequentam são rumeiros de 50 anos atrás, de 60 anos atrás, idosos que continuam frequentando, vão todos os anos. Nós temos uma característica totalmente diferente das romarias que existem mundo afora. Então, não é só pelo amor que eu tenho àquela cidade. Aquela cidade é uma das cidades que mais cresce no Brasil. Pujante. Porém, eu faço política há 21 anos e sempre fui demandado a colocar o meu nome à disposição para ser candidato da terra que nasci e tudo que já citei aqui. E eu sempre evitei um pouco colocar o meu nome nesse cenário, até porque fui eleito deputado em 2018 com 96 mil votos do povo cearense.
tive a honra de ser o 4º deputado mais bem votado. E no parlamento eu entendo prestar o meu serviço, fazer o meu trabalho, e não queria ser candidato agora, nesse momento, que tinha acabado de ser reeleito deputado, e fui reeleito com 111.639 votos. Eu aumentei a votação. Em muitos casos você diminui a votação. Eu aumentei, aumenta também a responsabilidade, né? E muito feliz com o trabalho que faço no parlamento cearense. Mas fui demandado pelos meus líderes, principalmente pelo governador Elmano, que me mostrou um cenário de que o partido dele era importante disputar em várias cidades, dentre elas Juazeiro do Norte. Eu sempre tive uma relação com o prefeito de Juazeiro muito boa, senão ele votou em mim para deputado estadual. Eu sempre tive uma relação muito boa, mas uma relação de indefinições de lado político. Ele sempre teve um lado político muito indefinido. Quando eu servi para ajudar a gestão dele, o lado político meu era muito bom. Quando vem as disputas, né, e aí a ideologia dele vem à tona, o lado político melhor é o dele. Então, essa incoerência de visão política nos afastou, evidentemente. Muito mais por conta, né, da forma dele lidar com o meu grupo político, questionar o meu grupo político, questionar o governador Elmano na época, do que comigo mesmo, que a gente tinha sempre uma relação ali muito boa de diálogo, e eu terminei ajudando muito a cidade por conta dessa relação. Então, fui demandado, coloquei o meu nome, fui candidato, nós fomos para a disputa, e eu não logrei êxito. Agora, eu estou secretário, e como secretário, a minha bandeira é o Estado do Ceará. A minha bandeira não é partidária, a minha bandeira não é um lado político, a minha bandeira é o povo. Então, lá eu estou à disposição do prefeito de Juazeiro, do prefeito de Barbalha, do prefeito de Crato, de Fortaleza, enfim, das 184 cidades do Estado do Ceará. Eu não tenho uma relação política com ele. Minha relação política com ele é zero. Meu pensamento político com ele vai pela direita ou extrema direita, eu vou pelo centro e pela esquerda. Então, nós temos pensamentos políticos muito diferentes. Que isso não impede que a gente sente numa mesa para pensar no povo de Juazeiro. Então, já me coloquei, desde o dia do resultado da eleição até hoje, eu me coloco à disposição. Meu gabinete, que é do povo do Estado do Ceará, está à disposição do prefeito de Juazeiro e de todos os demais prefeitos. Eu encaro a política assim. Primeiro, eu não olho o adversário como inimigo. Eu olho o adversário como adversário político, né? Como diferentes pensamentos. Sim. Cada um gosta de uma cor, mas que o que está em jogo é a situação do povo de Juazeiro do Norte. E aquilo que for melhor para o povo de Juazeiro, eu estarei junto. Seja com ele, seja com qualquer outro. É assim que eu penso e é assim que eu vou fazer política. Secretário, eu gostaria de ficar um pouco mais nesse assunto, Pois apesar não. de serem águas passadas, mas podem falar muito sobre a política atual, né? O momento que nós estamos vivendo dentro da política aqui no nosso estado. O senhor falou, gostamos de cores diferentes, estamos em lados diferentes. E o senhor perdeu as eleições num reduto do atual ministro da Educação, Camilo Santana, que é um nome forte, é a maior liderança que nós temos aqui no estado hoje. O senhor acha que aconteceu o quê? Hoje, olhando para trás, né, já passaram alguns meses, o senhor consegue entender o que aconteceu, o que aconteceu nessas eleições para que o senhor não tivesse logrado êxito? Dentro da minha ótica, eu consigo ver plenamente. Vamos lá, primeiro eu não era candidato. Eu fui candidato a 45 minutos do segundo tempo do jogo. Vamos lá, a convenção partidária, eu vou chutar aqui, tá, que eu não lembro a data exata. A convenção partidária era daqui a um mês e eu me lanço candidato faltando um mês. E o atual prefeito já era candidato há 1 ano e meio, pré-candidato, né? E o David Raimundão, que é meu colega deputado, também era pré-candidato há 1 ano e meio. E tínhamos mais uns 2 pré-candidatos de outros partidos, mas que terminaram se somando conosco. Eu era o único que dizia que não era candidato, que não queria ser candidato, e de fato eu não queria, e sempre deixei isso claro. O Thiago, que acompanha mais a política, acho que devia lembrar de algumas declarações nossas nesse sentido. Não por nada, porque eu achava que não era o momento mesmo. Não queria ser candidato ali. Eu acho que estava vivendo o meu momento parlamentar, vivendo o meu momento de deputado e ajudando a cidade com aquilo que eu podia ajudar. Então, das dificuldades nossas na eleição foi essa, né? De você se lançar em cima da hora e você passar 1 ano e meio todo mundo fazendo pré-campanha e você era o único que não fazia pré-campanha. Então, quando nós fizemos a primeira pesquisa, a diferença do atual prefeito para mim, na pesquisa, eram quase 40 pontos. Eu tinha quase 40 pontos atrás. E nós empatamos no caminhar da eleição da campanha. E eu ainda passei, você lembra ali que eu passei, teve até um episódio que as pessoas até hoje falam que ele se internou quando eu passei, não sei o que, aquele episódio, que eu nem acredito que seja por isso, é só relembrando, a turma leva tudo também por o lado da brincadeira.
Mas eu passei na pesquisa 8 pontos, passamos ali uma semana 8 pontos na frente, então foi uma eleição muito disputada e que eu me sinto, na verdade, assim, um vencedor, né, de ter começado com 40 pontos atrás e ter chegado na eleição no resultado de pouco mais de 10 mil votos de diferença. Então, assim, foi uma eleição muito disputada, uma eleição assim, Bianca, que nós precisamos falar muito sobre isso no dia a dia, não só no período de campanha eleitoral. Nós precisamos acabar com essa ideia de ódio, de que, sabe, Sim. o vermelho odeia o verde odeia o vermelho, ou o azul, ou Que ficou muito aparente nas últimas eleições. Está ficando até no dia a dia, infelizmente. E aí, aqui não é uma crítica pejorativa a ninguém, mas muito em função do governo do Bolsonaro, infelizmente. Né? Isso acalorou muito esse ódio, essa disputa, né? Não é mais uma disputa de ideias, está sendo uma disputa mesmo de ódio, virando uma coisa pessoal, e nós precisamos acabar com isso. Porque quando, no período da campanha eleitoral, todo mundo tem um lado, cada um defende a sua bandeira, cada um faz o seu programa, o seu projeto, apresenta, né? E depois da eleição, o que fica é buscar o resultado positivo para o povo. E ninguém busca o resultado positivo com briga, com ódio, com divergência, né? Nós precisamos convergir. Onde é o ponto de convergência? É a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Se a gente não sentar numa mesa e buscar esse ponto de convergência, quem vai perder é o povo. Eu lembro, no tempo da eleição, nós conversamos alguns dias, ele participou na Jovem Pan News, e o então prefeito Gleides, então candidato, estava justamente internado, a assessoria até pediu para adiar um pouquinho, mas ele saiu e a gente conversou. Conversei com os dois. Depois disso, dezembro, mais ou menos, já começo de janeiro, o nome do senhor foi muito colocado como sendo um candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará. E estava, né, praticamente como certo. Aí eu queria que o senhor explicasse o que foi que aconteceu, qual foi o ato ou fato que se deu para que o seu nome não fosse adiante para a presidência da Assembleia. Olha, veja, Thiago, uma coisa é o que está posto no bastidor e outra coisa é o que está posto público. Eu acho que o Thiago acompanha isso muito de perto. Eu nunca dei uma declaração no período da... Vocês todos me procuraram, né? Verdade. E eu acho que eu fui o único que não dei declaração. Até quem não estava nem sendo cogitado. E eu respeito, cada um tem um formato. Mas eu tenho sempre um formato que eu acho que as coisas têm que ser publicizadas quando chegar a hora certa de publicizar. Veja, quando eu fui convidado a colocar o meu nome, era meu até que natural. Eu estava 3 vezes vice-presidente da casa, né? Eu tenho uma relação muito boa com meus colegas deputados. Até um fato que chamou a atenção da equipe da Secretaria dos Recursos Hídricos é que na minha posse, né, nós tivemos lá a presença de 5 deputados de oposição na minha posse, chamou muita atenção. Mas isso é em função da relação que nós construímos dentro da casa ao longo dos 6 anos como deputado. E essa relação... muito sinceramente, muito francamente, falando para ti, não é uma relação só da política, é uma relação que a gente cria no campo pessoal, né? Eu me deixo que as pessoas me conheçam melhor, não só como homem público, mas como pessoa. E também eu faço com que eu conheça melhor a pessoa que está ali do outro lado, né? Ah, mas porque ela é do partido A, do partido B. Não, mas nós somos colegas, a gente conversa, a gente termina se entendendo. Então, eu tenho uma relação muito boa com todos. E isso fez com que o meu nome surgisse com muita força pela relação com a base aliada e com a oposição. Quando o senhor fala surgisse, surgiu da onde? Dos bastidores? Surgiu do bastidor, um falando, quem você acha que vai ser o próximo o presidente? Rapaz, o Fernando Santana, rapaz, me dou com ele, não. Entre os deputados? Entre os deputados, entre os colegas, entre as assessorias, entre a imprensa que frequenta muito a casa e escuta muito, né? Um deputado ou outro falar uma coisa e outra, e foi surgindo, e foi ganhando uma proporção, e tudo. Então, o governador me convida para conversar sobre isso e disse, olha, teu nome está sendo muito cogitado. E o governador foi meu colega deputado. E ele acompanhou, nos 4 anos que nós fomos colega deputado, a minha relação com todos da casa. Sim. Então, ele disse, olha, o teu nome tal. Aí eu disse, governador, eu não vou colocar o meu nome sem conversar com todos os partidos aliados, sem conversar com todo mundo, tal, né? E eu sempre tive muito esse cuidado, eu aprendi que tudo tem a hora, né? E a gente tem que chegar subindo degrau por degrau, dialogando com todo mundo. Então, o partido do Cid, o PSB, reivindicava uma acomodação melhor para o seu grupo político. Nós somos um grupo só, mas nós temos alianças, né? Então, não é só o PT, nós temos o PSB, nós temos o MDB, nós temos o PP, nós temos o PSD, nós temos um grupo, um arco de aliança muito grande que ajuda o governador Elmano a governar o Estado. E o meu nome foi surgindo, e aí fomos conversando com um e com o outro, e começou as articulações, né? Vão chegando próximo e vão começando as articulações. Então, o meu nome ficou realmente um nome, diria assim, consensual. Não era unânime,
porque o PL tinha declarado que não votava no candidato, sobretudo se fosse do PT. Embora a minha relação com eles do PL seja muito boa, excelente mesmo. Mas, enfim, eles tinham declarado que não votaria se fosse PT. Então, 44 deputados declararam que votaria em mim se eu fosse o candidato. E nós vamos conversar com todo mundo. E o PSB reivindicando, legitimamente, como o PT reivindica, como o PSD reivindica, como o MDB reivindicou, acertadamente, e nós fomos discutir isso. Então, qual foi a lógica? Né? Olha, o PT já tem o governo do Estado, o PT já tem agora a Prefeitura de Fortaleza, nós tínhamos ganho a eleição aqui com o Evandro, prefeito, né? Tem o ministro Camilo, que está muito bem posicionado a nível de Brasil, tem o presidente Lula, né? E nada mais justo do que o PSB assumir a presidência da Assembleia ou outro partido aliado. Então, começou outra derivada dessas articulações. E eu vi a coisa se acentuando muito, se acentuando ao ponto de que, se não tivesse uma convergência, ia terminar em um problema criado num grupo tão amplo, né, que, repito, vem de governos maravilhosos, ao meu ponto de vista. Primeiro, o governador Cid Gomes, que fez muito pelo Ceará, governador Camilo Santana, extraordinário, governador Isoldo e agora o governador Elmano. E então, o que eu entendi? Aí foi um pensamento meu, conversando com o homem lá de cima. Bom, se eu não abro mão de uma candidatura, eu posso ser um ponto que vou prejudicar todo esse arco de aliança, né? Tendo em vista que o PSB está reclamando, o PSD, todo mundo está querendo, ou eu tomo uma decisão aqui, ou vai essa coisa tomar uma proporção muito maior. Então, eu decidi retirar minha candidatura. Foi o senhor que decidiu? Eu decidi não foi uma minha imposição não, jamais. do senador Cid? Pelo contrário, eu conversei muito com o senador Cid. Muito, mas conversei muito com ele. O PSB reivindicando seria o grupo PSB ou teria uma liderança? Não, o grupo. O Cid e o grupo. Porque o grupo pede ao líder do grupo que reivindique, né? Mas era o grupo. Nós sempre discutimos lá. O Osmar queria ser presidente, era do PSB, era do PDT, mas todo mundo já com vistas a migrar para o... Então, por isso que a gente já fala PSB, né? Vamos lá. O Osmar, que era mais assim, mais incisivo na candidatura, com toda a razão, com todo direito. Osmar Baquite. Osmar Baquite, meu colega deputado. Que era PDT, mas aí agora, que recentemente, PSB, houve a semana criação passada. do PSB. E ele reivindicava, queria ser, né, inclusive defendendo uma tese, né, de ser o mais antigo do grupo, né? e tal, enfim. Não é critério, mas é uma tese e tal. Era ele, o próprio Romeu colocou o nome, mas colocou de forma mais discreta. O deputado Salmito colocou o nome dentro do grupo. Olha, se meu nome puder, está aqui à disposição. Então, todos colocaram o nome. E no PT, eu não coloquei o meu nome. Os meus colegas colocaram o meu nome, como uma forma mais natural, que eu já estava 3 vezes vice-presidente. Então, assim, todos os partidos colocaram. O MDB, se pudesse ser o MDB, nós queríamos que fosse o Daniel. Né? Então, assim, aí você vai criando ali Então, todo mundo foi fazendo as suas articulações, mas chegou num ponto que começou a ter uma divergência. Porque só tem uma cadeira de presidente, né? Então, tinha que alguém tomar uma decisão. Né? Ou a gente unificava, ou ia dar um problema. Né? A oposição já estava até se movimentando para ter candidato também. Você lembra um pouco disso, Tiago, né? Eles até se reuniram e mostraram que teriam um candidato também, porque estavam vendo que o grupo aqui podia dividir. Então, se dividisse o grupo, era até arriscado a oposição lançar um candidato e ganhar uma eleição para presidente da Assembleia. Então, eu retirei o meu nome com muita tranquilidade. Para mim, eu tirei foi um peso dos ombros, porque no meio de uma disputa dessa, né, você tem uma responsabilidade muito grande. Se você é candidato, né, e o grupo racha por esse motivo, você tem uma responsabilidade muito grande. E eu achei naquele momento que eu podia retirar meu nome com muita tranquilidade e retirei. Muito feliz com a minha decisão, fiquei muito feliz com a minha decisão, fiquei muito feliz que foi o Romeu escolhido. Qualquer um seria bom, porque eu tenho uma relação maravilhosa com todos. E o Romeu já tinha uma relação muito boa, e foi ele, e estou muito feliz de ser ele, e torço que ele faça um grande trabalho. E agora, à frente da Secretaria dos Recursos Hídricos do Governo do Estado... Com esse desafio. Com esse desafio, vamos voltar para o início da nossa conversa, né? Gostaria de saber que ações são essas que já foram conversadas para serem tocadas, pelo menos nesse início de gestão. Olha, veja, nós temos obras muito importantes, Bianca, que eu estou formando um plano, inclusive para chamar a imprensa para conhecer isso de perto. Tomar conhecimento de números, de quanto é que está a obra, quando é que vai começar a obra, enfim. Porque vocês reverberam tudo que está acontecendo. Vocês são um ponto que chega na casa da população, leva a informação, enfim.
Então, nós estamos formando uns planos lá. Primeiro, fazer com a imprensa. Depois, eu quero chamar os deputados todos de situação e de oposição para conhecer o que a secretaria tem, né? Mas vamos lá, o que ela tem. Nós estamos com obras importantes como a duplicação do eixão das águas. A duplicação do eixão das águas é para garantir que Fortaleza não tenha uma ameaça de colapsar, porque nós já tivemos essa ameaça, vocês sabem disso. Nós já tivemos vários anos a ameaça de colapsar o abastecimento de água de Fortaleza. O projeto recebeu, inclusive, acho que 1 bilhão, 1,2 bilhão. 1,2. Em dezembro. 1,2. Federais, recursos federais. Só pegando o gancho, tem uma viagem do presidente Lula para vir ao Ceará para também participar desse lançamento? Bom, a ideia é que o presidente Lula venha junto com o governador Elmano dar a ordem de serviço dessa grandiosa obra, né? Mas nós estamos vendo aí na data, o governador está tentando ver com o Lula, porque tem duas datas que o governador está tentando. A duplicação do eixão das águas, a assinatura com o presidente Lula, ou a inauguração do hospital né? Também com a presença com o presidente. Então, acho que uma das duas ele virá. Para que entendam, a duplicação do eixão das águas, né? A gente pensa, é uma via de mão dupla, vai e volta. Não, é o aumento da vazão. É o aumento. Hoje são 11 metros cúbicos, hoje nós vamos para 22. Nós vamos dobrar essa vazão, né, para que não haja, dificilmente nós vamos ter mais um risco de colapsar. E eu acompanhei muito isso mesmo no centro da área na época, porque eu estava no governo do governador Camilo, e no primeiro governo do governador Camilo, Fortaleza correu um grande risco de colapsar, de faltar água aqui, por conta daquela seca lá de 6 anos ininterruptas. Então, nós temos aí 1,2 bilhões para investir nessa obra, é uma obra da Secretaria dos Recursos Hídricos, que vai resolver e vai dar garantias à Fortaleza de não faltar água. Nós temos o Malha d'Água, que é um projeto belíssimo. Assim, vocês precisam conhecer esse projeto. Está acontecendo no Sertão Central, lá no Banabuiú. Ele vai atender 9 municípios e 38 distritos com água tratada, com água de qualidade. São 643 milhões de reais investidos lá. É assim, Bia, que é uma obra belíssima. Essa obra já está para a gente começar a entregar essa obra. Vou lhe dar um dado. Em 2 meses, no máximo em 2 meses, nós vamos conseguir inaugurar a de Banabuiú. Então, estamos aqui em 13 de fevereiro, março, abril. No mais tardar entregue. Em abril, a gente já entrega a de Banabuiú e um distrito de Banabuiú, que é o Laranjeiras. Do que se trata? Como é que funciona? Bom, é uma adutora. Nós vamos pegar a água do Banabuiú, tratar essa água e entregar essa água a quem distribui. Seja CAGES, seja CISA ou seja SAI. Muitas vezes a prefeitura tem SAI, né? Para o distrito, geralmente é CISA, que é quem faz ali a zona rural. Por que esse projeto eu acho ele belíssimo? Porque, para além de atender a zona urbana, nós vamos atender a zona rural. Mas como é que é feito hoje, sem o projeto? Bom, hoje é feito com perfuração de poço profundo, com sistema de cisternas. E não é tratada, né? E não é tratada. Vai explicar né? para o nosso... Quem está ouvindo, o SAI é o Sistema Autônomo de Água e Esgoto, que alguns municípios têm. Que geralmente faz a zona urbana. Isso. O zona urbana. Zona urbana. Dificilmente um SAI, não conheço um SAI que vá para a zona rural. O CISA é o Sistema Integrado de Tratamento de Água. Sim, que aí a zona urbana atende só a sede, é como a CAGES, que só atende a sede em outros municípios, quando não tem um SAI é a CAGES que atende o município, e a zona urbana e a zona rural geralmente quem atende é o sistema do CISA. Então ela vai tratar a água e entregar a quem distribui água de qualidade. Geralmente entrega água bruta, como o Thiago falou, a cisterna é água bruta, o poço ele é água bruta, ele não vai adutor, o cacimbão, o reservatório que ele tenha lá, o próprio rio a barragem que ele tenha lá, né? Então essa água não, essa água é água de qualidade, é água tratada, são investidos ali 643 milhões de reais para entregar água. E aí o que eu acho de mais belo é que nós vamos sair da sede para ir por distritos mais distante da sede e vão receber água de qualidade. Não há nenhum projeto hoje sendo executado desse tipo? Nenhum. É o primeiro projeto de água de qualidade levada desse tamanho à população cearense. Então, assim, eu tenho que agradecer muito como cidadão cearense ao governador Elmano pela coragem. Esse projeto iniciou-se ali no final do governo do Camilo Santana. Daí o governador Elmano não está deixando faltar recursos para essa primeira etapa. Ele é um projeto amplo. A ideia dele, ele já está pronto, todo o projeto é atender 179 municípios no futuro. Mas nós vamos captando recurso ao longo do tempo. Nós temos o recurso captado para esse projeto agora, dos 9 municípios e dos 38 distritos, que, repito, são 643 milhões de reais investidos nesse projeto, que é belíssimo, e vocês serão convidados para essa primeira inauguração. Até para verem lá, né, para ver o teste da água, para ver... Na verdade, nós estamos agora no momento de testar a água. Olha como essa obra está adiantada.
Nós já fizemos toda a parte do Banabuiú e de Laranjeiras, que é um distrito do Banabuiú. Nós agora estamos na parte de testar a água. Se a água está mesmo com qualidade e tudo, então daqui a um mês e meio a gente deve estar entregando. Tomar água do Banabuiú. Nós vamos lhe convidar com o maior prazer. Então é uma obra que eu acho belíssima. E a outra obra grandiosa que nós temos, que nós vamos investir ao todo lá 2,2 bi, é o Cinturão das Águas lá na minha região do Cariri, que vai do Jati até o Rio Cariús, ali em Nova Olinda. Jati teve um período que ficou paralisado por conta de problemas, né? Sim, aconteceram, mas já foi corrigido. Foi inclusive lá no governo do Bolsonaro, teve um problema lá, que não tem nada a ver com o governo, só estou citando a época, né? E foi corrigido, e agora nós estamos com essa obra em pleno andamento, em pleno vapor. A previsão dessa obra do Cinturão das Águas é o ano que vem ser entregue já à população cearense pelo nosso governador e pelo presidente Lula. Eu vou até, porque a gente vai conversando, é um bate-papo, eu esqueci de falar as previsões. 2025 está previsto o Cinturão das Águas, 2025, essa que nós estamos falando agora. Esse trecho que nós estamos investindo agora, um pouco mais de 1 bilhão, total dele, do investimento é 2,2 bilhões, nós temos a previsão de entregar esse ano. Se as empresas cumprirem os prazos, e nós estamos cobrando, até agora ela está cumprindo. O Eixão das Águas, ano que vem, a previsão é ser entregue o ano que vem. Final do ano. A partir do meio do ano. O presidente Lula, inclusive, disse para o governador Elmano que queria participar da inauguração, até para a gente dar metas aí às empresas para que elas possam acelerar as obras. E o Malha d'Água, que é no Sertão Central, a previsão é a gente entregar até o ano que vem, é o projeto todo, mas nós vamos começar as inaugurações daqui a um mês e meio, porque ele vai sendo inaugurado por etapa. Fez uma sede, nós vamos entregar a sede. Fez um distrito, nós vamos entregar um distrito. Então, nós temos aí muita obra para entregar, com muito recurso para investir e para entregar água de qualidade à nossa população. Falar um pouco desse gancho ainda, muita gente quer saber em relação às águas do São Francisco. O Ceará hoje recebe águas da transposição, não precisa, para onde é que essa água vai? Bom, essa água ela está entrando hoje pelo Cinturão das Águas, nós precisamos concluir essa água, porque ela vai desembocar ali no Rio Cariús. E aí, essa água, no início, como nós agora avançamos muito, né, aí, com duplicação, com esse malha d'água, antes nós não tínhamos avançado. Então, antes a redenção nossa era o Cinturão das Águas. Hoje nós temos outras opções maravilhosas. Então, essa água antes, ela não era permitida irrigação, ela não era só para chegar no consumo humano, né? Para chegar no final do consumo humano. Então, agora nós vamos abrir várias possibilidades. Porque no percurso do Cinturão das Águas, nós temos vários municípios que o abastecimento de água é precário. Então, nós vamos agora ter possibilidades, né, de abrir para esses municípios e resolver problemas hídricos. Então, essa água vai solucionar vários problemas que antes não estava previsto no nosso projeto. Perfeitamente, estamos quase... Eu tinha uma pergunta ainda. Você pode fazer. É bem rápido, mas volta para a política. Próximo nós temos eleições. Sim. O senhor já tem um futuro aí pré-determinado? Olha, Bianca, esse ano eu quero focar nas entregas. Eu quero focar muito no nosso projeto, em trabalhar, ajudar o governador a entregar muito ao povo cearense. Meu foco é esse. Mas o ano que vem é ano eleitoral e eu estou sendo estimulado a colocar o meu nome para candidato a deputado federal. Estou analisando com o meu grupo político, estou ouvindo, estou conversando com as pessoas que me apoiam, porque são os nossos apoiadores, nós não somos nada. Então, estou conversando com alguns prefeitos que me apoiam, com lideranças, com amigos, com familiares, enfim, né? Fazendo ali um apurado geral para tomar essa decisão. Mas tem uma previsão que eu possa colocar o meu nome para uma disputa a deputado federal. O senhor falou algumas vezes do presidente Lula vir ao Ceará, em diversos momentos, né? Agora, ou na inauguração do Hospital Universitário, ou no Eixão das Águas, futuramente para outras entregas. Isso demonstra que o Ceará é um ponto importante, um reduto importante do PT no Brasil, e a gente tendo em vista a última eleição, por exemplo, para prefeito, que Fortaleza foi a única capital que o PT ganhou, inclusive com uma certa dificuldade, né? Foi bem apertada a eleição. Isso demonstra a importância do cenário político brasileiro para o PT em relação ao Ceará? Demonstra que o Ceará é importante. Primeira coisa, demonstra que o Ceará tem a importância que sempre teve e o olhar do presidente Lula. Desde as suas primeiras gestões, depois passou pela Dilma e agora volta, que não foi o mesmo olhar que o antecessor teve, infelizmente, que não tenho nada contra a pessoa, até porque eu nem conheço, né? Mas a forma de gerenciar o país, eu tenho
deixou muito a desejar o ex-presidente Bolsonaro. Então, o presidente Lula sempre teve um olhar para o Nordeste como um todo muito carinhoso, até porque é nordestino e é nosso filho aqui do vizinho Pernambuco. Mas ele tem um olhar carinhoso para o Ceará. E aí, trazendo para a política, você tem toda a razão. Você vê hoje o contexto. Nós temos hoje um ministro da Educação, Camilo Santana, que é uma referência. E está lá pertinho do Lula e não tenha dúvida que está sempre, né, demonstrando ao Lula, o Ceará está lá de braços abertos e tudo. Nós temos o governador Elmano, que é do partido do Lula, que tem uma relação próxima com o Lula, que está fazendo um grande governo. Aí nós elegemos o prefeito de Fortaleza, a única capital, e que tem a força que tem e que começa a ter uma relação boa com o Lula. Então, deve ser um estado que ele vai andar muito, ele é muito bem recebido e eu não tenho dúvida que aqui irá abraçar o Lula presidente, quem sabe até irá abraçar o Lula candidato mais uma vez. É isso. Encerramos agora. Chegamos aqui ao fim do nosso podcast Café com Verdade, hoje recebendo o secretário de Recursos Hídricos do Estado, Fernando Santana. Falamos de recursos hídricos, mas também de política, né, Bianca? É verdade. E eu quero aqui só chamar a atenção. Você sabe, secretário, que eu sou do Crato. Então, foi falado bem aqui do Juazeiro, eu preciso também levantar a minha cidade e falar que o Crato é muito bom também. Não sei, Dizem que existe uma rixa, né, entre municípios. Existe? Olha, existiu no passado, hoje não existe mais, até porque as cidades se complementam. Essas cidades se complementam, e se complementam de verdade. Nós temos 28 cidades no Cariri que se complementam. Nós temos, as pessoas olham às vezes assim de fora, né? Olha o Crato, olha a Barbalha, olha o Juazeiro, mas nós temos uma complexidade ali de 28 municípios, com 1,5 milhão de habitantes, transitando ali. Então, assim, nós somos uma potência muito grande do nosso Ceará. Eu até fiz um discurso, Bianca, eu não sei como é que está nosso... Tá tudo bem, quem manda aqui é a gente. Teve um evento agora do governador lá, ele foi lançar o braço aberto lá da saúde, e na minha fala, tinha um pessoal de fora, de Brasília, que não conhecia, não tinha vindo no Cariri. Tinham vindo em Fortaleza, mas não tinha no Cariri, no nosso Cariri. Sim. Eu nem sabia que você era filho do Crato, que bom. E aí, Tiago, na minha fala, quem aqui é filho, quem aqui vem a primeira vez no Cariri? E 2 pessoas lá do Ministério da Saúde levantaram a mão. Eu queria dizer a vocês que o governador Elmano aqui é diferente de todo estado. O governador aqui governa 2 estados, governa o Ceará e governa o Cariri. Tamanho é a forma de se comportar assim do povo caririense, né? É tanto que o Cariri um tempo se confundia se era Pernambuco ou Ceará. Se era Ceará. Então, assim, o Cariri é pujante, cresce, é um povo trabalhador que eu não, assim, que eu vejo muito parecido, mas eu não vejo igual. Pela forma de agir, brilha onde vai, se destaca, trabalha, cresce. Então, são 28 cidades que se complementam. O governador Camilo Santana investiu muito na infraestrutura lá, em malha viária. Então, ele fez uma ligação das cidades e aproximou muito mais as cidades. Hoje, nós temos duplicação de Barbalha para Missão Velha, duplicando Missão Velha até a BR-116. Você vem para Missão Velha para ir para o aeroporto de Juazeiro, ele fez um asfalto por dentro, que quem do Cariri me assistir sabe o que é por dentro que eu estou falando, aproximando. Então, o anel viário que ele fez em Juazeiro aproximou todas as demais cidades. Fez uma estrada que liga... É uma estrada de concreto, é a única do interior do Ceará, que liga Crato a Nova Olinda, que é uma coisa magnífica. Então, assim, essa malha viária que o governador Camilo fez no nosso Cariri aproximou ainda mais as 28 cidades e deu mais força, né, à região do Cariri. Então, nós somos uma potência, passando pelo Crato da Bianca, pelo Juazeiro do Fernando Santana, pela Barbalha do Santo Antônio, pela Santana do Cariri da Menina Benigna. Nós temos, né, a força muito grande através do turismo religioso. O turismo religioso é a mola mestra da economia do Cariri, né, com o nosso carro-chefe, que é o nosso Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, com Nossa Senhora de Fátima erguida em Crato, com Santo Antônio erguida em Barbalha, que eu tenho a honra de ter sido autor do projeto, e com Benigna erguida em Santana do Cariri agora, que o governador Elmano vai já inaugurar. Vocês precisam conhecer, na verdade é um santuário, é o Santuário de Benigna, foi investido lá mais de 12 milhões de reais, que, assim, eu não vi projeto igual ainda acontecer nem em capital, imagino no interior. Verdade, então, nós vamos fortalecer muito a economia através do turismo religioso no meu Cariri. Recentemente, eu entrevistei o... Conversa tá boa, viu, Titi? A gente vai por causa do horário. Deixa, depois se entende com o Viana. Eu entrevistei na rádio e fiz perguntas políticas. Não é nossa prática ficar elogiando, mas eu agradeço a honestidade do secretário em responder perguntas que são delicadas sobre...
não venceu a eleição em Juazeiro, perguntei, respondeu tranquilamente sobre a questão da Assembleia Legislativa. Então, eu faço aqui às vezes de agradecer, porque realmente, às vezes o candidato, o político não se sente confortável em responder. Eu agradeço. Olhando aqui para o senhor, agradeci na rádio, agradeço aqui por se disponibilizar a responder tudo que a gente perguntou. Não, muito obrigado. Eu assim, acho que transparência para mim é tudo. Né? Aquilo que eu não me senti confortável, talvez eu nem responda. Mas tudo que tem a ver com a minha vida pública, eu tenho o dever de responder. As pessoas precisam conhecer, não é o deputado Fernando Santana, as pessoas precisam conhecer o Fernando Santana, né? Que quando chega às eleições é candidato e elas votam. Né? Mas elas vão votar conhecendo o Fernando, não é só o político, né? Não é só aquele que muitas vezes aparece ali na TV ou aqui no podcast dando uma entrevista. Você colocou aqui o nome, o Café com Verdade. Não posso vir aqui, né, e não ser verdadeiro. Muito e bem. quando a gente é verdadeiro, sai com naturalidade, Verdade. sai com espontaneidade. Né? Então, assim, esse é o meu jeito, Tiago, e é assim que eu quero trilhar, obedecendo sempre às orientações de Deus, naquilo que eu posso obedecer. Quando eu não puder pedir perdão a Ele todo dia. Eu estou na vida pública há 21 anos. Dos 21 anos, todos acompanhando um político, Camilo Santana. Então, eu sou camilista. E nunca me arrependi, nem nunca me decepcionou. Se Deus me livre, 3 vezes isso acontecesse, eu iria fazer política de outra maneira. Porque assim, eu estou na política porque eu acredito nas pessoas. E acredito que a política transforma a vida das pessoas. Temos coisa ruim na política? Muita coisa ruim. Mas também nós temos muita coisa boa. E nós precisamos mostrar as coisas boas para que os ruins, né, não se sobreponham às coisas boas e o povo termine não acreditando na vida pública. É isso. Ponto final nesse nosso Café com Verdade. Muito obrigado, secretário Fernando Santana, por esse papo. Dia que tava com saudade. Tava com saudade. Ela ficou um mês fora, me deixou aqui sozinho. E o pessoal, cadê a Bianca? Cadê a Bianca? Tô aqui de Tava volta. de férias, né? Agora vai... Viajei depois. Viajou, enfim, fazer o projeto da TV do Vaticano. Tô aqui de volta. Não sai mais não, viu, minha gente? Secretário, obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Se sinta à vontade para vir outras vezes. Sempre que tiver um projeto novo, a gente está aqui para receber e contar para a população. Bianca, eu que agradeço. Muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Parabenizo aos dois aqui pelo programa. A gente se sente bem. Agradeço a quem está em casa que nos assiste, que acompanha. Também envie perguntas, envie sugestões. Mesmo a gente não estando mais aqui, mas a Bianca e o Tiago podem nos encaminhar. Sim. Porque toda vida que eu concedo uma entrevista, eu recebo uma ideia, um projeto. Eu costumo dizer que 90% dos meus projetos de lei na Assembleia, dos meus ofícios, das minhas solicitações, do meu requerimento, 90% eu já ouvi gente dizer assim, que ideia maravilhosa. E a ideia não foi minha, a ideia foi do povo. Né? Muitas vezes é numa entrevista dessa que estão nos assistindo, pinta uma ideia, depois manda para a gente e a gente consegue receber e termina devolvendo aquela ideia como uma propositura que vai melhorar a vida do povo. É isso, vou pegar a ideia aqui do secretário. Curta e compartilhe, tá? Manda esse aviãozinho para todo mundo, a gente quer chegar mais longe possível. E na próxima sexta-feira estaremos de volta, eu e o Titi Lima aqui, com mais notícias, para a gente fechar a semana com tudo que foi notícia de política, aqui no Ceará, no Brasil e no mundo. Obrigado pela companhia mais uma vez.